Oi, gente, aqui é a professora Soraya Silva, da disciplina de Ciências, e hoje a nossa aula vai ser sobre reprodução nas plantas, tá certo? Primeiro a gente tem que lembrar quais são as classificações das plantas, ou seja, como são divididos os grupos das plantas. E os grupos das plantas, eles são divididos de acordo com sua ordem evolutiva, tá? Então, elas são primeiro nós temos as briófitas, que aqui está representada pelos musgos, tá? As briófitas são plantas que não possuem vasos condutores de seiva, por isso que eles são muito pequenininhos, tá certo? Aí depois nós temos as pteridófitas. As pteridófitas aqui representada pela samambaia. As pteridófitas, elas já possuem os vasos condutores de seiva, né? Elas já possuem xilema e floema, e só que elas ainda não possuem sementes. Então, para poder se reproduzir, tanto as briófitas como as pteridófitas, ou seja, tanto os musgos como as samambaias, elas necessitam de água. Depois, em ordem evolutiva, nós temos as gimnospermas. As gimnospermas, elas são aquelas plantas conhecidas como pinheiros. São plantas bem grandes, né? O tamanho dela em relação a uma briófita e uma pteridófita já é bem maior. E elas não necessitam de água para poder se reproduzir. Então já é uma evolução. Por quê? Porque elas possuem sementes, tá? Depois das gimnospermas, nós temos as angiospermas. As angiospermas, elas são plantas que são mais evoluídas do que as gimnospermas, porque elas possuem flores e possuem frutos, tá certo? Então a gente vai começar pelas briófitas. As briófitas, elas são plantinhas muito pequenininhas e aquelas são representadas pelos musgos. Então, por elas não possuírem vasos condutores de seiva, elas não possuem aqueles vasos que são representados em nós seres humanos pelos vasos sanguíneos, então elas não possuem esses vasos, elas não possuem nem xilema nem floema. Então, elas não possuem caule verdadeiros, não possuem raiz e não possuem folhas. O que elas possuem são rizóide, cauloide e filóide, tá certo? Aqui na fase dominante delas, né, quando a gente vê aí em diversas rochas esses musgos, essa fase aqui a gente chama de dominante. Por quê? Porque aqui passa mais tempo, demora mais tempo na planta, tá? Esses musgos, eles são chamados de gametófito. Essa fase dominante é chamada de gametófito. Por quê? Porque ela produz gameta. Os gametas, por algum momento, em um local, com temperaturas boas, né, elas vão produzir os gametas, ou seja, as células reprodutivas, que são a osfera, a célula reprodutiva feminina, e o anterozoide, que é a célula reprodutiva masculina. Quando essas duas células elas se juntam, se unem num processo chamado fecundação, né, através da água, ou seja, quem ajuda a juntar essas duas células reprodutivas é a água, vai formar o esporófito, tá? Então, em cima do musgo, ou seja, de uma briófita, você vai ver essa estrutura aqui. Essa estrutura é um esporófito, tá? Então, quando elas estão no seu tempo de reprodução, ocorre a união dos gametas. Na união dos gametas, ou seja, das células reprodutivas, ocorre a formação do esporófito. E na formação do esporófito, existe um momento que ele vai se desprender e aí ele vai ser jogado no solo úmido, né? E vai se desenvolver em um novo musgo, tá certo? Então, nós temos aí as briófitas. Depois nós temos as pteridófitas. As pteridófitas, elas são umas plantas maiores do que as briófitas. Por quê? Porque elas já possuem vasos condutores de seiva. Possuindo vasos condutores de seiva, o processo para levar os sais minerais por toda a planta e a água também se torna bem mais viável, bem mais fácil, né? Então, essas plantas, em uma determinada fase da sua vida adulta, vamos colocar assim, ela forma essas estruturas aqui por trás das plantas, né? Que são chamadas, essas estruturas aqui são chamadas de soros, tá? E os soros, em algum momento, ele libera os esporos, tá? Então, os soros, eles vão liberar os esporos e esses esporos vão formar uma estrutura chamada de prótalo, tá? Esse prótalo vai produzir os gametófitos.
né? Os gametófitos, que são as células reprodutivas. Então, as células reprodutivas, o anterozoide, nada até a osfera, ou seja, ainda ocorre a necessidade de água para poder ocorrer a produção das pteridófitas, a reprodução das pteridófitas. E aí, quando ocorre a união dessas duas células reprodutivas, ocorre a formação de uma nova plantinha em cima do prótalo. E aí, essa nova plantinha vai se desprender e formar uma nova pteridófita na fase adulta, iniciando-se o ciclo, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma nova planta que vai produzir novos esporos, que vai liberar esses esporos, vão liberar esses soros, vão liberar os esporos e os esporos vão formar o prótalo e o prótalo vai formar as células reprodutivas e assim continuar o ciclo de reprodução das pteridófitas. Depois nós temos as gimnospermas. As gimnospermas, elas já são mais evoluídas do que as briófitas e as pteridófitas, porque elas são maiores em relação a tamanho, bem maiores, tá? Aqui a gente tem como representante o pinheiro do Paraná, ou a araucária, tá? Que cresce muito na região sul do nosso sudeste do nosso sul e sudeste do nosso país. E aqui a gente tem o pinheiro. Esses pinheiros são muito utilizados como árvore de Natal em regiões mais frias, e aqui no Brasil a gente tem aquelas árvores de plástico, tá? Como ocorre a reprodução dele? Essas árvores, elas possuem uma estrutura chamada de estróbilos, né? Esses estróbilos, eles estão aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que é chamado de pinha e que é comestível em algumas regiões do nosso país, tá? Esses estróbilos, eles formam o estróbilo masculino, ele forma a célula reprodutiva masculina e o estróbilo feminino, ele forma a célula reprodutiva feminina, tá? Por ação do vento, né? Nesse caso agora saiu a água, quem vai ser o agente que vai ajudar no processo de reprodução das plantas, agora vai ser o vento, vai levar o pólen que é produzido na estrutura masculina, no estróbilo masculino, vai levar até uma planta feminina. E essa planta, sendo fecundada, ela vai produzir um embrião, tá? Esse embrião, ele vai ser disseminado por algum tipo de animal, tá? Ou seja, ele cai no solo e aí algum animal leva ele para alguma região mais afastada e aí ele vai se desenvolver em uma nova planta, né? Se desenvolvendo em uma nova planta, ele vai para a fase adulta e aí inicia-se todo o processo novamente. Depois nós temos as angiospermas. As angiospermas, elas são as plantas mais evoluídas. Por quê? Porque elas possuem todas as estruturas vegetativas, como caule, raiz e folha, que as outras plantas têm. Também possuem semente, igual às gimnospermas, e elas também possuem flor e fruto. Vê que interessante. Então, essas plantas aqui, por possuírem essas flores que são mais atrativas, né? Elas chamam mais a atenção dos animais e aí o seu processo de reprodução é muito mais facilmente ocorrido do que nas outras plantas, né? Então, elas conseguem se perpetuar por todo o território, por toda a superfície do solo, né? Então, aqui a gente tem duas plantas, uma planta feminina e outra planta masculina, tá? Existe a planta, pode ser que existam tanto a parte feminina e a parte masculina em uma única planta, tá? Em uma única flor, melhor dizendo. E aí vai ocorrer quando um animal ele se alimenta dessa planta, ele sai com ela, da flor, né? Ele sai com todo cheio de pólen no seu corpo. Cheio de pólen no corpo, ele pode, ao visitar outra flor, ele pode depositar esse pólen, que é o
o gameta masculino e levar até o útero de uma planta, aliás, um ovário de uma planta feminina. Ocorrendo o processo de fecundação, né? A planta vai desenvolver um embrião e esse embrião ele vai estar protegido pelo fruto, que seria o útero, tá? Né? E aí, depois vai ocorrer, em algum momento, essa planta vai perder todas as pétalas, né? Vai só ficar o fruto. Esse fruto, ele vai sofrer uma dispersão, ou seja, vai ser jogado num ambiente e num momento propício, ele vai se desenvolver em uma nova planta, tá certo? Bom, e por hoje é só, viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.